Oi pessoal, nesse vídeo a gente vai falar sobre isso aqui, ó, fatoração em números primos e o MDC, né? A gente vai ver o que a gente consegue descobrir acerca do MDC a partir da fatoração em números primos que a gente obtém no Teorema Fundamental da Aritmética, tá? Então aqui a gente tem a nossa primeira proposição, certo? O que ela diz, ó? Se você tem um inteiro positivo aqui, né? E essa aqui é a fatoração desse n em números primos, né? Lembrando que o mesmo número primo pode aparecer mais de uma vez, por isso que nós colocamos essa potência aqui, tá? Então, a nossa conclusão da proposição é o seguinte, né? Que se a fatoração de n é essa, então todo divisor positivo de n vai ser dessa forma aqui, né? Vai ter essa fatoração. Ou seja, os números primos que aparecem na fatoração dos divisores de n são os mesmos primos que aparecem na fatoração de n, né? A diferença aí vai ser nos expoentes, né? Os expoentes que vão aparecer na fatoração do divisor vão ser menores ou iguais do que os expoentes que aparecem na fatoração do nosso número n, certo? E claro, esses expoentes serão maiores ou iguais que zero, tá? Porque se for menor do que zero, né? Aí fica um expoente negativo e aí você vai ter uma inversão aí você já não vai mais estar trabalhando com números inteiros, né? Quando a gente tem um número elevado a um expoente negativo, isso é igual a 1 sobre o número elevado ao expoente aqui, já sai do nosso conjunto aqui que nós estamos estudando, tá? Então vamos aqui para a prova dessa proposição. A prova aqui é mais uma questão de visão, né? A gente vai direcionar a visão aqui para os fatos e a gente vai ver que essa proposição ela é verdade, tá? Então aqui, primeiro de tudo, ó, é claro que todo inteiro dessa forma aqui vai ser um divisor de n, né? Claramente. Porque se você tem um número dessa forma aqui, onde esses expoentes são menores ou iguais que os expoentes que aparecem aqui na fatoração do n, é claro que esse rapaz vai dividir esse rapaz aqui. É só você fazer a devida separação, né? Ó, porque aí fica claro que o n vai ser igual a esse rapaz aí, né? Pi elevado a ci, que multiplica aí o pessoal restante, no caso, AI menos CI, né? Você vai só estar tirando aí, né, essas potências aí dos PIs, tá? E aí fica claro que todo número dessa forma aqui é de fato um divisor de n, tá bom? Então vamos continuar aqui. Então o que é que falta a gente mostrar? Falta a gente mostrar que se você tem um inteiro positivo que é um divisor de n, né? Ou seja, que divide n, então ele vai assumir essa forma que nós estamos afirmando, né? Ele vai ser composto pelos mesmos fatores primos e seus expoentes serão menores ou iguais que os expoentes que aparecem na fatoração do número inteiro escolhido, né? Ou seja, aqui com essa primeira frase, o que a gente falou? A gente falou que todo mundo que é dessa forma é um divisor de n. Agora a gente vai falar por que todo divisor de n tem essa forma, certo? Então vamos lá. O que acontece, né? Se você pega aqui um divisor de n, o que acontece? Se ele tiver um fator primo diferente daqueles que aparecem na fatoração de n, né, que são esses rapazes aqui, então D não vai poder ser um divisor de n, tá? Porque se aparecer um fator primo diferente desses PIs aqui, num divisor de n, então esse fator primo diferente, vamos chamar de petil, ele vai precisar dividir o n, né? Já que ele é um fator de um divisor de n aqui, que é o Dzinho, certo? Só que se P se petil, se ele for diferente de todos os PIs, então ele não pode dividir, né? A gente vai ter que ele não pode dividir o n, tá? Por que ele não vai poder dividir o n? Isso é uma consequência daquela unicidade que a gente prova no Teorema Fundamental da Aritmética, né? A fatoração de um número inteiro positivo em números primos, ela é única, certo? Então, não existe nenhuma fatoração em que esse rapaz aqui iria aparecer, certo? Portanto, ele não pode dividir o número lá.
certo? Que é o n no caso, tá? Então a gente conclui isso. Se D tiver algum fator primo diferente dos PIs, então D não pode dividir N, tá bom? Acabei de explicar isso. Então, já que ele não pode ter fatores primos diferentes dos PI, então os seus fatores primos vão ter que ser os PIs, né? Ok, agora a gente precisa estudar o que pode acontecer nesse expoente. Por enquanto, a gente só tem isso aqui, né? Porque a gente sabe que esse expoente não pode ser menor do que zero. Mas a gente precisa explicar por que ele é menor ou igual do que os AIs, né? E isso, de certa forma, também é claro. Porque se você tiver um expoente maior do que um AI, né? Ou seja, se aparecer um expoente aqui em um PI que é maior do que o AI, então, novamente, D não vai poder ser um divisor de N, né? Porque se você tem aqui, por exemplo, né, vamos dizer que o C1, tá? Por exemplo, vamos dizer que o C1 ele é maior do que o A1, certo? Então, você tem um divisor aqui de N, né? Você tem que D divide N. E você tem que P1 elevado a C1 é um fator de D. Então, ele vai dividir o D. Se esse rapaz divide o D, então ele também vai dividir o N. Só que não pode porque esse C1 é maior do que o A1, né? Então, vai acontecer que P elevado a C1, desculpa, menos A1, isso é o P1, né? Isso vai precisar dividir os produtos lá a partir do 2, né? Aqui tem os expoentes A2, AN, certo? Porque vai sobrar fatores P1, certo? No caso disso aqui acontecer. Então, o P1 vai ter que dividir algum outro primo desse, o que a gente sabe que não pode acontecer, né? Um número primo não divide o outro se eles forem distintos, tá? Então, a única possibilidade que tem é que o D, né, que é um divisor qualquer do N, vai ter que ter essa forma aqui, né? Os fatores primos dele devem ser iguais aos fatores primos do N, e os expoentes não podem passar dos expoentes que aparecem na fatoração do N, certo? E isso conclui o que a gente queria provar, tá? Então, assim, você consegue, já vai percebendo aí que uma vez que a gente pode fatorar aí os números inteiros, né, em produto de números primos, a gente já consegue fazer uma aritmética bem parecida com aquela que a gente tem na escola, né? A gente já sabe quem são os divisores aí de um número dado a partir da sua fatoração. É só você ter cuidado com esses expoentes, certo? Agora aqui a gente vai fixar uma notação, tá? Que é importante prestar atenção nisso aqui para não se perder na nossa próxima demonstração, porque aqui a gente vai ter uma proposição que vai dizer como é que calcula o MDC aí de dois números, dadas as fatorações deles, certo? Eu vou esconder aqui a proposição, vamos dar uma olhada aqui no que diz aqui essa notação que a gente vai estabelecer, né? Ó. A gente vai considerar a sequência crescente formada pelos números primos, né? O primeiro número primo vai ser o 2, o segundo vai ser o 3, o terceiro vai ser o 5 e por aí vai, né? Só uma observação aqui, a gente não sabe que essa sequência é infinita, certo? A gente não sabe, mas a gente considera a sequência toda. Se por acaso ela parasse, né? Já vou dar o spoiler, né? É infinita, existem infinitos números primos, nós vamos provar isso daqui a pouco. Mas enfim, a gente vai considerar a sequência toda aí, certo? E dessa forma a gente pode escrever todo o número inteiro positivo dessa forma aqui, tá? Ah, professor, mas aí o senhor está multiplicando todos os números primos? Que produto louco é esse, né? Não, gente, o que está acontecendo aqui é o seguinte, ó. Os números primos que não estiverem efetivamente na fatoração do número inteiro que a gente pegar, é só a gente atribuir expoente zero para eles, tá? Porque a gente sabe que um número elevado a zero é 1, né? E o 1 ele não tem papel nenhum aí em um produto, né? Tá? Então, essa observação aqui é só para dizer para você que nós podemos escrever qualquer número inteiro positivo dessa forma aqui, escolhendo os expoentes zero aí para os números primos que não aparecerem de forma efetiva
na fatoração do número que a gente escolheu, né? Ó, por exemplo, se a gente pegar aqui o 12, né? O 12 a gente sabe que ele é 2 ao quadrado vezes 3. Então aqui no caso seria 5 elevado a 0, 7 elevado a 0, 11 elevado a 0, né? O expoente do 3 aqui é 1, tá? E por aí vai, certo? Ou seja, esse pessoal aqui não vai aparecer, né? Porque a gente sabe que isso aqui já é igual a 12, tá bom? Só para fixar essa notação. E agora a gente vem aqui para a nossa proposição, né? Como eu falei, a gente começa com dois inteiros positivos, tá? E tá aqui as fatorações deles, certo? Tá aqui as fatorações deles, né? Novamente, vou relembrar vocês, nós estamos considerando aqui a sequência de todos os números primos. A diferença é que se algum primo não aparecer na fatoração desse número inteiro, a gente escolhe expoente zero para esse primo. E a mesma coisa a gente faz aqui nesse número B, certo? Então, dadas as fatorações de A e B, a gente pode calcular o MDC de A e B dessa forma aqui, né? Onde os expoentes que nós vamos escolher vai ser o menor entre os rapazes AI e BI aqui, certo? Como assim, professor? Não estou entendendo. Vamos lá. Vamos pegar o A igual a 12, né? Que eu já falei aqui que é 2 ao quadrado vezes 3. E vamos pegar o B igual a 2 vezes 3 ao quadrado, que isso dá 18, né? A conclusão é que o MDC de 12 e 18 vai ser como? Você vai pegar os mesmos fatores aí, 2 e 3, e você vai pegar os menores expoentes que aparecem. O menor expoente que aparece no 3 é o 1 aqui, e o menor expoente que aparece no 2 é o 1 aqui. Então, você vai pegar esse 1 e esse 1 e colocar aqui, que vai dar o 6, que é o MDC de 12 e 18, né? Esse exemplo não foi muito legal, mas, enfim, é um exemplo aí, tá? Depois a gente faz mais exemplos aí nas nossas aulas particulares aí no Google Meet, certo? Então, vamos provar que isso é verdade, né? Isso aí é um exemplo, mas não prova que é verdade. Vamos ver como é que é a demonstração disso, né? Então, olha só, a gente já vai usar a proposição anterior aqui, né? Ó. Porque da proposição anterior, a gente sabe como é que são escritos os divisores de um número aí, né? De qualquer número inteiro positivo, tá? E aqui no caso a gente vai olhar para o A, certo? A gente sabe que os divisores do A são escritos dessa forma, né? Pegando os mesmos fatores primos. No caso aqui nós estamos considerando todos, mas a particularidade que a gente coloca é que os expoentes que nós pegamos aqui são menores ou iguais que os expoentes que aparecem no A, certo? Porque nós estamos falando dos divisores de A, tá bom? Aqui eu esqueci de falar, né, que tem que ser maior ou igual que zero, tá, gente? Mas isso é claro, tá? A gente não está trabalhando aqui com números estritamente racionais, certo? Ok, e a gente tem a mesma coisa para o número B aqui, certo? A gente tem que os divisores de B também vão ser dessa forma, onde aqui o CI, eu não sei se eu deveria usar a mesma letra CI aqui e aqui, eu acho que isso foi um erro, eu deveria usar uma letra diferente, né? Mas enfim, a gente tem que os expoentes que aparecem nos divisores de B tem que ser menores ou iguais que aqueles expoentes que aparecem aqui na fatoração do B, certo? Na realidade, por que eu usei a mesma letra, né? Porque aqui a gente vai atrás de pensar nos divisores comuns entre A e B, né? Lembrando que aqui nós estamos falando aqui, ó, do MDC entre A e B. E o que é MDC? É o maior divisor comum de A e B, certo? Então, se você tem um número que divide A e divide B ao mesmo tempo, ele é alguém dessa forma e ele precisa satisfazer essas duas condições aqui, ó, essa e essa, ao mesmo tempo, certo? Então, se esse rapaz aqui é o maior divisor de A e B, né, é o maior inteiro positivo que divide A e B ao mesmo tempo, então ele vai ser o maior número que é escrito dessa forma e satisfaz essas duas coisas ao mesmo tempo, certo? Simultaneamente, tá? Então aqui vamos entender o seguinte, a gente já sabe que esse cara ele é dessa forma.
Só que a gente precisa que ele satisfaça essas duas condições e seja o maior possível. Vamos parar aqui, ó, vamos pensar como é que vai funcionar o expoente de cada númerozinho primo desse. Ó. Vamos parar aqui para pensar um pouquinho. Vamos supor aqui, por exemplo, que o AI, A1, já que eu escrevi 1 aqui sem querer, ele é maior do que o B1, certo? Está crescendo aqui para a direita, tá? Então, o que é que eu preciso? Eu preciso de alguém que seja menor do que o A1, menor do que o B1, mas que seja o maior possível, certo? Então, como eu preciso que ele seja o maior possível, eu preciso pegar ele o máximo à direita que eu puder. Só que eu não posso passar do A1 e nem do B1. O cara mais à direita que eu posso tomar, aqui nesse caso, é o B1. Mas o B1 representa o quê? Representa o menor valor entre B1 e A1, certo? Então, é desse raciocínio que a gente conclui isso, tá? Os expoentes que nós vamos escolher vai ser o menor entre os respectivos expoentes de um mesmo índice, certo? Você vai olhar para o AI e para o BI e vai pegar o menor deles, tá? Porque o menor deles vai ser o maior número que você vai poder pegar, que é menor do que AI e BI ao mesmo tempo, certo? É aquela história que eu acabei de escrever aqui, né? Ó. Por exemplo, se aqui você tem o AI e aqui você tem o BI, você quer pegar o maior cara possível, mas você não pode passar de nenhum dos dois. Então, essa região aqui, ela está proibida para você. O máximo que você pode vir é até aqui, que vai ser sempre no menor entre esses dois valores. Por isso que o expoente é esse rapaz aqui, tá? E isso conclui a demonstração dessa nossa proposição, tá, gente? Então é isso que eu tinha para falar, né? São duas proposições assim razoavelmente fáceis, mas bem práticas, né? Que diz literalmente como é que são os divisores de um número e diz como é que você encontra aí o MDC de dois inteiros dados, tá? Então é isso. Se você gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal aí se você gosta desse tipo de conteúdo. E é isso, pessoal. Muito obrigado pela sua atenção e até o próximo vídeo.